Pronto, eu vou começar aqui a fazer o coelhinho. Eu tô com todas as partes dele recortadas. Vocês vão recortar de acordo com as informações que estão no molde, no caderninho de moldes, certo? E tá aqui, ó, focinho 2 vezes, a cabecinha. Eu sempre faço por etapas. Eu pego todos os feltros que eu vou usar, já faço todos os recortes, separo o tecido que vai ser usado, tudo. Então, eu vou começar pelas partezinhas, ó, que vão com essa aplicação do rosa, que são as 2 orelhinhas e o corpinho. E vou deixar reservada essa outra parte aqui. Ó, o corpinho são duas partes, né, espelhada, 2 vezes espelhada no branco. E a parte rosa, que se refere ao detalhe da barriga. Então, ó, eu vou separar os moldes, vou pegar só a parte que se refere à frente e vou deixar as costas dele aqui. Essa parte aqui, ó, vocês podem colocar um pininho de cola de silicone aqui no meio ou usar o alfinete, tá? Usar assim. Geralmente eu boto uns pininhos de cola de silicone, porque me auxilia melhor. Então, eu vou botar só um pouquinho no meio, só pra me ajudar na fixação e me ajudar na costura. Ó, é bem pouquinha cola. Então, eu coloco aqui. Quem não tiver a cola, usa o alfinete, não tem problema. E aqui eu vou fazer um pontinho pra costurar essa barriguinha. Eu vou usar linha de costura comum e vou usar só uma perninha de linha. E nessa parte, vocês podem costurar com um pontinho atrás ou com um ponto alinhavo, que é o que eu vou fazer aqui. Ponto alinhavo, você entra, deixa eu aproximar a câmera. O ponto alinhavo, eu tô com a linha, tá um nozinho aqui, ó, no final da linha. E o pontinho atrás também começa desse jeito. Você entra com a agulha. E eu vou fazer o ponto alinhavo. O nozinho fica aqui, ó, dentro da peça, não vai aparecer. E o pontinho alinhavo é aquele que a gente entra e sai, ó, lá na frente. Não tem segredo. Deixa eu ver se eu consigo deixar a mão parada. Pronto, terminei de costurar aqui. Por que eu faço o ponto alinhavo no corpinho? Porque ele vai ficar escondidinho. Uma parte do corpinho vai ficar escondidinho dentro da peça. Então, eu nem me preocupo em fazer um ponto muito detalhado aqui. Mas quem quiser não se sentir à vontade em fazer o alinhavo, faz o pontinho atrás, que fica super bonito. Então, aqui eu vou voltar, ó, deixar o corpinho junto. Vou deixar alfinetado. E vou para as orelhas. Colocar os detalhes das orelhas, que é a mesma coisa do corpinho. Vou pegar a parte que se refere à frente, ó. E vou fazer o pontinho também aqui. Ó, vou deixar a parte que se refere às costas, as orelhinhas, reservada. E vou fazer o pontinho atrás. Vou fazer o pontinho atrás na orelha, porque esse é o pontinho que vai aparecer. Então, como vai aparecer, eu quero que ele fique bonitinho. Então, essas partes que aparecem na peça, eu gosto de deixar os pontinhos bonitinhos, né? Pra ficar um acabamento bonito. Mas não tem segredo, o pontinho atrás é o pontinho que a gente vai sair lá na frente, ó, e volta no último ponto. Vai pra frente com a agulha e sempre volta no último ponto. E vou fazer isso em todas a extremidade dessa partezinha rosa, tanto dessa orelha como dessa. Então, eu mostro já pra vocês como vai ficar ela finalizada. Eu terminei de fazer o pontinho, eu costurei esse detalhe todo com pontinho atrás. Agora, eu vou pra essa parte de trás. Eu coloco um aramezinho nas orelhinhas.
Esse aramezinho vocês acham em armarinho. Ele vende um rolinho. Eu compro de rolo, eu não sei se vende em pedaço, mas ele é super fininho. O pessoal usa muito pra fazer óculos, os bonequinhos e tudo mais. Deixa eu botar aqui em cima pra ver se dá pra ver. Mas é bem baratinho. Se vocês não acharem, em loja de construção também vende aquele arame galvanizado, que pode também ser feito com ele. Mas eu recomendo usar o arame galvanizado uma numeração alta, tipo 19, 20. Quanto mais alto o número, mais fino é o arame galvanizado. E eu vou colar ele com cola quente aqui atrás. Eu vou colar justamente, ó, na costurinha que eu fiz, ó. Eu não fiz a costura com pontinho atrás. Então, atrás ela fica assim, ó. Na frente fica o ponto certinho e atrás fica o acabamento do ponto. Eu vou colar esse arame em cima dessa costura. Por quê? Como o feltro é branco, eu não quero que surja nenhuma sombra do arame aqui dentro. Então, o que é que eu faço? Eu corto um pedacinho, ó, faço uma dobrinha aqui na ponta. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Eu coloco uma dobrinha na ponta. Ó. E vou, não dobro muito não, porque como esse arame é fino, ele tora com facilidade. Eu vou até torar as sobras pra vocês verem que dá pra torar na mão. O arame galvanizado não, o arame galvanizado vai precisar do alicate. Então, eu vejo mais ou menos aonde eu vou colocar, ó. E vou passar a cola em cima da costura. E também não passo muito na ponta, não, aqui, ó. Onde vai ficar, onde eu vou colar a cabeça, nessa parte aqui, ó, de baixo. Deixa eu aproximar mais a câmera. Aqui. Então, passei a cola quente e vou colar essa parte aqui, ó, do arame. Vou passar mais um pouquinho aqui em cima. E também é pouca cola. E não tem problema se vazar, porque tá dentro da peça, então nem vai aparecer. A altura aqui, ó, vocês é de olho também. A altura desse... Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu dobrar. A altura daqui, ó. A costura terminou aqui. É tanto que esse ficou um pouquinho pra baixo e esse eu não tive cuidado e ficou um pouquinho pra cima. Mas também não tem problema que não vai aparecer. E nem vai me atrapalhar na costura. Tem que ser uma altura lá em cima que não atrapalhe na hora de fechar a orelha. Então, eu venho aqui, ó, e colo também aqui. E seguro um pouquinho. E aqui embaixo eu não passo, tá? Porque essa parte daqui vai pra dentro da cabecinha e vai passar a costura. Eu vou deixar sobrando um pouquinho do arame, certo? Porque na hora que eu for costurar, ele vai entrar um pouquinho pra dentro da cabeça. Eu vou mostrar na hora de montar a cabeça como é que faz. Ó, eu deixo mais ou menos 1 centímetro sobrando aqui no arame e vocês vão ver, ó, como é fácil de torar esse. O galvanizado a gente precisa de um alicate de corte, mas esse, ó, a gente tora até na mão. Então, pronto. A parte da orelhinha tá pronta, a parte da frente. Eu vou puxar as duas partes que se referem às costas das orelhas, ó. Tô com a frente que eu fiz coloquei a aplicação e o arame. E vou colocar na parte de trás. As orelhinhas não vão enchimento, certo? É o feltro, as costas da peça, o arame no meio, ó, tá o arame aqui dentro, a parte da frente, a outra parte branca e o detalhe. Vou passar um pouquinho de cola de silicone no meio, só pra me auxiliar na costura. Vocês podem até usar como medida essa parte do meio onde ficou o arame, ó. Eu passo a cola de silicone aqui. E vou juntar. E ela não vai sair porque a cola de silicone com feltro, ela cola super bem. E vou fazer isso nas duas orelhas, certo?
E eu vou fechar essas orelhas com um ponto caseado. Eu vou aproximar a câmera para mostrar de pertinho. Para quem não conhece ainda, é rapidinho. Ó, eu tenho duas partes de feltro branco, né? Eu vou entrar na parte de trás. Vou esconder o meu nozinho aqui dentro. Eu tô com duas perninhas de linha, tá? Linha de costura branca. Quem não tiver pode ser a linha de meada também. E venho pra frente, ó. Vou entrar com a agulha na frente e vou sair no mesmo ponto que eu tinha feito atrás. Ó, saí com a agulha, vou dar duas laçadas na agulha e vou puxar. E eu formei o primeiro ponto caseado. E agora tentar seguir sempre a mesma distância dos pontos e a mesma distância do final do feltro para onde eu entro com a agulha. Eu entro com a agulha, laço a minha linha, ó, entro com a agulha, laço essa agulha, ó, e formo os pontinhos. E vou fazendo isso em toda a extremidade da peça. Então, vou fazer isso nessa orelha e na outra orelha. É o mesmo esquema. Quem tiver dúvida pode me chamar que eu ajudo. Ó, tem que ter cuidado nessa parte do arame, ó, porque ele vai, às vezes, possa ser que a linha enganche. E vou fazer isso em toda a extremidade. Vou arrodear toda a lateral da orelha, essa extremidade toda aqui, e termino aqui. E aqui fica aberto mesmo, e não vai enchimento. O arame é para fazer as dobrinhas da orelha, tá? Para vocês deixarem na posição que preferir. Se não tiver o arame, também não tem problema. Faz sem o arame e faz as dobrinhas da orelha com cola quente no final. Eu vou terminar o caseado e mostro já pra vocês como ficou. Pronto, eu caseei aqui as duas orelhinhas em toda a lateral, em toda a extremidade aqui. E agora a gente vai fazer a cabeça já. A cabeça é cortada espelhada. E eu faço o seguinte, a partezinha que se refere à frente, eu separo, deixo separadinha. E vou colar com cola de silicone essas orelhas na parte que se refere às costas da cabeça. As orelhinhas dele ficam assim, ó, em cima mesmo da cabecinha, juntinhas. Eu vou dar só um espaçozinho entre uma e outra, bem pouquinho. E vou colar a pontinha delas com cola de silicone. E é só na ponta, tá? Pra não atrapalhar na hora do caseado. Então, boto uma. Ela entra tipo 1 centímetro do feltro, dessa partezinha do final, né, do molde, pra cá. E eu deixo um pouquinho desse arame. Eu não corto, não. Mas se você não se sentir confortável em costurar com ele aqui dentro, você pode cortar, não tem problema, não. Então, a parte da frente daqui não vai cola, não, certo? É só, a orelhinha é colada só na parte que se refere ao molde das costas. Aqui eu vou alfinetar, porque essa cabecinha vai em enchimento. Então, eu alfineto. Eu espero só um pouco a cola de silicone dar uma secada. Então, eu deixo um pouquinho parada ela, pra poder secar. E eu vou fazer o caseado, certo? Eu começo o caseado aqui embaixo, porque se ficar alguma falhazinha aqui embaixo, a partezinha que se refere ao focinho vai esconder na hora final, né? Que eu for colar o focinho. Então, eu começo aqui embaixo, o caseado, e vou caseando toda a lateral. Chegando aqui, eu faço aquele caseado de aplicação nas orelhas, que o pontinho fica pra frente. Quem não souber, é só procurar caseado de aplicação, que é bem fácil. Vem caseando, quando chegar aqui, para e começa a encher. Eu vou começar o caseado, quando chegar aqui no final eu vou parar para mostrar a vocês como é que eu faço o enchimento. E a quantidade de enchimento que vai na peça.
Pronto, eu caseei toda a volta da cabecinha, deixei aqui aberto e já comecei a colocar o enchimento. Eu uso esse enchimento siliconado. Deixa eu botar até menos. E a cabecinha, eu não deixo ela muito cheia, não. Tem gente que enche bastante a peça, né? Como é uma peça que vai ser colocada naquela base, né, que é o ovinho, no formato de ovo, então eu não encho muito, não. Vocês veem que não é muito cheia. Ela é firme, sem nenhuma ruguinha, porém ela não é muito aquele enchimento que fica, tipo, que não cabe mais enchimento, né? A gente tem umas peças que vão bastante. Ela não é assim, não. Então, eu até encho ela assim, ó, com apoio na mesa, pra ela não ficar muito estufada, porque quanto mais enchimento a gente bota, mais o feltro ele vai cedendo. E faço o fechamento aqui embaixo, dou o arremate aqui e pronto. Eu vou terminar aqui pra vocês verem. Mas não tem segredo esse arremate. Eu empurrei a fibra um pouquinho lá pra dentro, pra poder me ajudar aqui. Mas depois eu vou e aperto assim pra fibra voltar. Mas não tem segredo. Eu vou terminar o arremate aqui, o fechamento, e mostro já. Pronto, eu fecho todo e vou no último pontinho que eu dei, que foi o primeiro pontinho que eu comecei. Dou 2 laçadas nessa linha. E sumo com essa linha lá dentro da peça. E esse enchimento que eu empurrei pra cá, ó, eu vou fazendo assim. Se mesmo assim ainda ficar algum defeito, o que é que eu faço? Eu boto um paninho aqui em cima e venho com ferro de passar, e eu sempre coloco um pano para proteger o feltro. E venho com ferro de passar para tirar algum defeito que fica na costura. Porque tem gente às vezes que costura e fica um pouquinho ponto para dentro, né? E é isso. E a peça fica assim. A cabecinha. Agora, eu vou para essa parte aqui, ó, que é o focinho dele. Que eu vou fazer com um pedacinho de forrobel. Que eu não uso enchimento nessa parte. Eu coloco o forrobel entre os pedacinhos de feltro. Deixa eu cortar aqui. Eu vou colar com cola de silicone. Tendo cuidado para não passar cola aqui no meio, que é onde eu vou fazer a boquinha do coelhinho. Então, eu passo cola, deixa eu levantar aqui, um pouquinho, um pouco nas extremidades, mas também não muito na extremidade da peça, para não atrapalhar a costura. Então, passei a cola, eu vou colar o forrobel aqui. E vou cortar esse forrobel. Você pode fazer das duas formas, dessa forma que eu fiz, ou então pegar um molde e riscar o forrobel e cortar. Como eu não tinha cortado ainda, eu vou fazer dessa forma que também dá certo. E vou cortar um pouquinho menor que a peça de fora, que é o molde de fora do focinho. Então, eu corto ela levemente menor, que não chega nem a ser meio centímetro menor. É um pouquinho mesmo. Deixa eu ver se vai dar pra ver na câmera. Deixa eu aproximar aqui até a imagem. Ó, é um pouquinho menor. Então, eu vou fazer esse recorte em toda volta pra poder casear. Eu mostro já como... Pronto, eu cortei um pouco menor. Quem não tem habilidade, é bom fazer isso. Riscar no forrobel com o molde e cortar a parte.
é diferente dessa maneira que eu fiz aqui, né? Quem não tem muita habilidade com a tesoura, faz isso. Risca no forrobel e depois corta e depois cola aqui, do mesmo jeito. Então, agora eu vou colar, passei um pouco de cola de silicone e vou colar a outra parte do feltro. A outra partezinha que é as costas. Então, eu colo essa parte e vou casear. Aqui também não tem segredo. É o ponto caseado. E eu vou casear toda a volta também. Não vou deixar nenhuma abertura. Então, eu faço o caseado, eu vou começar aqui de cima. Porque se ficar algum defeito, defeitozinho no começo ou no final da costura, o focinho, quando eu for colar o narizinho do coelho, ele vai esconder. Então, eu começo a costuro essas partezinhas que simulam o pelinho do rosto, venho caseando toda a volta e termino aqui. Eu mostro já a vocês como fica ele todo caseado. Pronto, eu terminei de casear o focinho do coelhinho. Ele tá sujinho aqui de tinta vermelha por causa da caneta apagável, tá? Ela fica assim. E agora eu vou pra parte do corpinho. A parte do corpinho eu já coloquei aquele detalhe, né, com ponto alinhavo. E agora eu vou costurar essas duas partes brancas do feltro. Eu começo assim, gente. Ela vai em enchimento, certo? O enchimento normal, pra ficar fofinho. Então, eu vou começar de uma das laterais, não importa de qual lado. Eu vou começar caseando toda a lateral. Chego até aqui, jogo o enchimento pra dentro e depois eu fecho. Eu vou adiantar o processo. Não tem segredo, é o ponto caseado ou o ponto palito pra fazer o fechamento daqui. Jogo o enchimento e fecha. Eu mostro já como ficou. Pronto, eu terminei de casear todo o corpinho. Ó como ele fica. Ele não é muito cheio de manta não, mas ele fica assim. Aqui em cima eu até costuro com linha branca mesmo, porque como vai ser colado na base da guirlanda, então eu não me preocupo, porque aqui vai ficar a cabecinha. E como eu já tinha falado, eu faço por etapas, certo? Então eu faço toda a parte de costura, para depois ir para as partes de colagem, que também vai ter uma parte de costura, mas é muito pouca. Então, terminei o corpinho. Aí, eu vou para as mãozinhas, as duas patinhas do coelhinho. Que também não tem segredo. Eu vou casear elas, ó. Eu vou começar a casear elas aqui de cima, não aqui do topo, mas um pouquinho do lado. Caseio toda, venho caseando, paro aqui, coloco o enchimento e fecho. Depois que eu fechar e tiver ela cheinha, eu vou mostrar pra vocês como eu faço os dedinhos, certo? Então, não tem segredo, os passos são os mesmos nas duas. É a mesma coisa, pra direita e pra esquerda. Pra patinha direita e esquerda. Começo a casear um pouquinho do lado, caseio toda a volta, paro aqui, coloco o enchimento e faço o fechamento. Eu vou adiantar o processo e mostro já pra vocês como ficam as duas. E aí, a gente vai fazer os dedinhos juntos. Molde vai estar a marcaçãozinha dos dedinhos, que eu faço aqui. Eu vou marcar aqui com a canetinha só para vocês verem. Mas aí, se tiver dúvida, é só pegar o molde da mãozinha, colocar em cima desse molde já cortado em feltro e fazer a marcação. Eu vou usar aqui a linha de meada, duas perninhas de linha. E vou fazer uma profundidade nessa mão, nas duas mãozinhas do coelho. Eu entro com a agulha aqui, ó, embaixo. Eu vou aproximar mais a câmera para vocês verem de perto. Eu entro com a agulha aqui embaixo e vou sair lá na marcação que eu fiz. Que essa parte daqui é a parte da frente. Saio com a agulha. Eu tento fazer um nozinho até menor que esse. Esse eu fiz um nozinho um pouco grande. Deixa eu cortar a ponta dele aqui.
E vou fazer assim. Eu vou jogar essa linha pra cá, por cima, ó. Por aqui por cima dessa curvinha, dessa entrada. Vou sair aqui atrás, eu tento sair na mesma altura dessa marcação na frente. Ó, a agulha vai sair aqui na frente, ó. E vou fazer isso umas 3 vezes. Eu fiz uma. Vou fazer a segunda agora. E a terceira volta. Nessa terceira volta, eu já vou sair nesse ponto do outro lado. Então, eu vou inclinar a agulha, ó. Eu vou entrar com a agulha inclinada aqui, ó, pra sair no pontinho lá na frente. Aí, tem que sair a agulha aqui, ó. A agulha saiu aqui na frente. E vou repetir o mesmo processo. Fazer 3 voltinhas. Ó, fiz uma. Eu conto as voltinhas quando a linha passa em cima. 2. E 3 agora. Nessa daqui, ó, como a linha é marrom, geralmente eu faço os acabamentos aqui na lateral. Mas como a linha é marrom, eu não vou poder fazer. E como essa patinha vai ficar colada na guirlanda, eu vou fazer o acabamento, a finalização aqui atrás mesmo. Como vai ser colada, não vai aparecer esse arremate. Então, eu vou e arremato aqui atrás mesmo. Vou arrematar, dou um nó. Ó. Passo 2 vezes na laçada dessa linha. E sumo com essa linha lá pra dentro da peça. Então, atrás, não tem problema ficar o arremate aqui atrás, porque vai ser colado. A parte da frente é essa. E vou fazer isso nas 2 patinhas, certo? Vou fazer na outra e mostro já pra vocês. Pronto, tá aqui as 2 mãozinhas já feitas, os dedinhos. Eu vou reservar e vou pra parte do rosto. A partezinha do rosto, eu vou colar primeiro. Vou começar colando a parte desse focinho aqui no rosto. E a medição é justamente aqui, ó. Eu faço ela passando um pouquinho, ó. Ela passa um pouquinho da cabecinha, muito pouco. E eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou passar um pouquinho de cola quente de um lado, do outro, e não vou passar agora aqui no meio, porque eu vou fazer uma costura aqui simulando a boca, e para dar profundidade eu vou costurar todas as camadas juntas. Então, eu vou passar um pouco de cola, tem que olhar para ver se não vai ficar torto, e vou segurar aqui, ó, vou segurar com o dedo e vou levantar com o outro. Com a outra mão. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aí, vou passar um pouco de cola aqui no rostinho. É só um pouquinho pra fixar. Depois eu faço a colagem completa. Então, vou fixar aqui do lado. Vou virar a peça e passar um pouquinho aqui do outro. Pronto, a cola secou agora. A cola quente. Apesar da cola quente ter uma ação rápida, mas eu deixo agir um pouquinho mais tempo. Eu vou vir com a agulha e a linha de meada. 2 perninhas de linha pra ficar grossinha. Eu vou usar a linha marrom, porque eu tô fazendo um rapazinho, um coelhinho. Mas se for uma menininha, vocês podem usar cor de rosa, a linha, tá? Então, vou começar aqui atrás, ó. Aqui atrás, como vai ser colado, eu posso deixar meio esse acabamento de linha aqui. Eu vou sair com a agulha aqui, ó, no meio, nessa curvinha aqui do focinho. Então, eu entro atrás, mais ou menos na mesma altura. E vou sair com a agulha aqui, ó. O nozinho da linha vai ficar atrás da peça. Então, eu vou com a linha lá pra trás. Saio no mesmo local. E vou fazer o mesmo esquema da mãozinha. Vou dar 3 voltas. Ó, já dei a primeira, né, que foi essa.
Aí eu vou dar uma puxadinha pra ele dar uma profundidade. Aí venho com a segunda vez. E a terceira agora. E ele dá uma profundidade, ó. Bem pouquinha, mas dá. É o que vai dar beleza na peça. E o acabamento eu deixo aqui atrás também. Igual a mãozinha. Como não vai aparecer, essa parte vai ser colada na peça, então eu vou dar o acabamento, o arremate aqui atrás. Deixa eu ver se dá pra ver. Aí eu arremato aqui atrás. E sumo com essa linha lá dentro. Quando a gente for colar na peça, aí essa parte que ficou profunda aqui atrás, eu sumi. E ele ficou assim. Aí eu vou colar o focinho em cima daqui, ó, tá vendo? E vou fazer as marcações dos olhinhos. Os olhinhos é a mesma coisa. Eu uso o olhinho com trava, tiro com alicate. Esse olhinho ele é um pouquinho vermelhinho. Esse é o de 10 centímetros, não, de 9 milímetros. Mas na lista de materiais vai estar tudo discriminado. E eu vou deixar tanto o molde do focinho, para quem não tiver acesso para comprar esse tipo com travinha. E vou deixar o molde dos olhinhos, o círculozinho para fazer os olhinhos, para quem não tiver acesso a comprar esses olhinhos com pino, certo? Eu vou fazer as marcações dos olhinhos pra gente terminar essa parte do coelho. Ó, eu fiz as marcações dos olhinhos e vou fazer a mesma coisa, eu vou dar profundidade a esses olhos. Eu tô usando aqui a linha de costura comum com 2 perninhas e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no focinho. Vou entrar com a linha aqui atrás. O nozinho pode ficar atrás, né? Que vai ser colada a peça. E vou dar uma profundidade a esses olhinhos. Eu passo uma vez à frente, ó, e já vou puxando levemente. Eu não puxo muito pra não ficar... Se eu puxar muito, ele vai puxar uma ruga aqui do lado, como se fosse uma preguinha. Então, não é isso que eu quero. Eu vou dar uma leve profundidade, mas que a peça não fique feia. Ó, se eu puxar muito, ela começa a puxar o feltro aqui na lateral. Então, pra mim, aqui já deu. Vou passar só mais uma vez por segurança. Vou lá pra trás com essa linha e vou pro outro olho. Geralmente nas peças que vão ficar aparecendo, eu não faço desse jeito, tá, gente? Aqui, como vai ser colada essa parte de trás, eu vou já pular com a agulha lá pro outro lado. Mas se não, eu ia sair mesmo aqui no mesmo buraquinho, ia fazer o olhinho escondido, com essa linha escondida aqui atrás. Mas como vai ser uma peça colada, eu nem vou me preocupar com isso. E vou dar profundidade no outro olho. Passo umas 3 vezes também a linha. Só mais um. Pronto. E vou dar o acabamento aqui atrás também. O acabamento não, o arremate. Porque, como eu já falei, vai ser colado e não vai aparecer esse resto de linha aqui atrás. Pra colar o olho e os olhos e o focinho, eu uso a cola T6000 da Tech Bond. Porque ela é própria, ela é um adesivo próprio pra fazer esse tipo de colagem. Em peças de plástico, em pedraria. Então eu uso ela. A T6000 ela vem com um biquinho, ó, que evita que o bico entupa. É tipo uma agulhazinha na ponta. Ela demora um pouco mais para a secagem dela, a ação de secagem, mas aí eu vou preparar, deixar o coelhinho pronto aqui e já vou para a parte da base da guirlanda. Então, eu colo aqui o focinho.
Vou colar os olhinhos. E eu deixo a peça parada. Durante umas 4 ou 5 horas eu deixo ela quietinha. Quem não tiver a cola T6000 pode colar com cola quente ou com cola de silicone. Ou até mesmo aquela cola, cola tudo, até que Bond tem outras colas que também funcionam nessa mesma forma, assim, para colar esse tipo de material. Pronto, eu espero agora o tempo de secagem da cola. Depois da secagem da cola eu vou ver onde é que ficou sem cola, né? Aqui embaixo para poder dar o acabamento, mas aqui nessa parte dos pelinhos geralmente eu deixo um pouquinho, como se fossem os pelos passando mesmo. Mas aí vocês veem, ó, passa um pouquinho de cola para não ficar a peça como se tivesse esquecido de passar cola, né? Aí eu passo cola, aqui. Eu passo cola, seguro. Passo um pouco mais de cola do outro lado. Eu vi que precisa de um pouquinho mais de cola. Aqui. Seguro também. Aqui, né? Vou fazer uma sobrancelhazinha nesse coelho. Também eu uso a mesma linha, a linha preta. A linha preta não, desculpa. A linha marrom, que foi a que eu usei aqui. Só que eu vou usar com uma linha só, uma perninha só de linha. Então eu faço um risquinho de mais ou menos 1 centímetro. Então eu vou fazer um risquinho aqui. Eu vou deixar o gabarito lá no molde, pra vocês verem. Vai ficar até mais fácil. Quem tiver dificuldade de fazer assim a olho, vai fazer com gabarito. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, 2 perninhas, uma perninha só de linha marrom. E eu vou usar a linha de meada também. Mas não tem segredo, é só eu passo só uma vez essa parte aqui. Eu botei a linha, a marcação com a caneta fantasminha pra vocês verem. Mas eu passo só uma vez a linha. É só pra realmente dar um detalhezinho dessa sobrancelha. Deixa eu puxar aqui que prendeu. E ele vai ficar assim. Aí eu dou o acabamento atrás, o arremate, e a gente já vai para a parte da montagem da guirlanda. Então eu tenho a cabeça do coelho, o corpinho que só vai ser colado lá, quando eu tiver com a base da guirlanda pronta, e as mãozinhas também. Aqui. Certo? Se quiser fazer uma bochechinha, faz. Se for uma menininha, bota um lacinho. Se for uma menininha e quiser fazer com linha rosa, faz. E a gente vai esperar a secagem agora, vai deixar esse coelhinho parado para poder agir a cola e vai para a montagem da guirlanda.